Juntos de novo? Agora o assunto, a conversa é sobre epitélios de revestimento. Na aula anterior, a gente falou a respeito, da classificação geral dos tecidos, os tipos de tecidos, e falamos a respeito de características do tecido epitelial, células justapostas, a vascularização, etc, etc. Então agora vamos ver os tipos de epitélios. Gente, existem epitélios de revestimento e epitélios de secreção ou epitélios glandulares. Nesta aula, vamos conversar sobre epitélios de revestimento. E a próxima aula, então, vamos abordar os epitélios de secreção ou glandulares, tá bom? Epitélios de revestimento. Classificação. Os epitélios de revestimento, eles são classificados em epitélios do tipo simples ou do tipo estratificados. Oi? Epitélio de revestimento simples é aquele, pessoal, que tem apenas uma camada de células, só uma camadinha de células epiteliais. Então, logicamente, os epitélios estratificados são aqueles que têm mais de uma camada celular. Tem vestibular que usa a expressão monoestratificado e pluriestratificado. Por favor, Bom senso. Monoestratificado, extrato, camada, uma camada. Mesma coisa que simples. Pluriestratificado, várias camadas. Mesma coisa que simplesmente estratificado. Esses livros inventam muitas expressões, para dizer a mesma coisa. Gente, então, um critério usado para a gente diferenciar, classificar os epitélios, vem a ser o número de camadas celulares. E existe um outro critério. Veja, o epitélio simples, com uma camada, ele, por sua vez, pode ser do tipo pavimentoso, do tipo cúbico, prismático ou pseudoestratificado. Pense, se o epitélio só tem uma camada de células, o que vai mudar de um para o outro? O formato das células. Se a célula é achatada, se ela é cúbica, se ela é colunar, ok? Então, se alguém perguntar a você quais são os critérios usados pela biologia para classificar os epitélios de revestimento, a resposta vai ser: os epitélios de revestimento são classificados de acordo com o número de camadas celulares e de acordo com o formato das células. Número de camadas e formato das células, o critério usado para a biologia diferenciar, classificar os epitélios, tá bom? Bom, gente, notem que aqui nas nossas figurinhas, eu fiz, o desenho das células epiteliais, poliédricas, justapostas, e essa faixa vermelha aqui embaixo é o quê? Lembra da aula anterior que o tecido epitelial ele não possui vasos sanguíneos? O epitélio é um tecido avascularizado. Do you remember? E ele está apoiado num outro tecido, o tecido conjuntivo subjacente, onde tem vasos para nutrir o epitélio. Foi assim que nós aprendemos, certo? Então, olha só, entre o epitélio e o conjuntivo subjacente, a gente encontra isso aqui, Esta estrutura, esta aqui em vermelho é a chamada lâmina basal. Uma tal de lâmina basal. É uma estrutura que não tem células. Lâmina basal não é tecido. Ela não tem células. Lâmina basal vem a ser o acúmulo de substâncias. Aqui, tem várias proteínas. Proteínas, inclusive, com função cimentante. Cimentante é para grudar, colar, aderir o epitélio no conjuntivo que está embaixo. Uma estrutura acelular, que não é tecido, portanto, com substâncias químicas que fica entre o epitélio e o conjuntivo subjacente. Diga-me, a lâmina basal, ela é
permeável ou impermeável à água? Lâmina basal é uma estrutura permeável à água. Ela tem que deixar a água passar. Lembra? O epitélio não tem vasos. Vai ser nutrido pelo líquido tisular que vem do conjuntivo que está embaixo. Então tem que deixar passar a água, tem que passar glicose, aminoácidos, repito, para nutrir as células epiteliais. Se você respondeu que a lâmina basal é impermeável à água, você vai matar as células epiteliais. Talvez você tenha respondido, não sei, pensando na camada de queratina. Por favor, não confunda a camada de queratina que você tem na superfície da epiderme, com a lâmina basal, que fica lá na parte de baixo dos epitélios, na transição com o próximo tecido, que é o conjuntivo, tá? Então, as faixas vermelhas representam uma tal de lâmina basal, estrutura acelular que adere, eu disse adere, não a cantora Adele, tá? Adere o epitélio ao conjuntivo. Baseado nisso, podemos então seguir adiante. Vamos lá, ó. Epitélio simples, com uma camada de células. Pode ser do tipo pavimentoso, as células são achatadas, ó. Células achatadinhas em forma de pavimento, pavimentação asfáltica. Relacionou? Cúbico, covardia, né? Células de aspecto cuboidal. Prismático, turminha, ó. O epitélio prismático tem vestibular que usa o nome colunar. Eu já vi algumas questões usando a expressão epitélio colunar. Por quê? Porque a célula é em forma de prisma, só que é um prisma na vertical. Células prismáticas, só que na vertical, então elas lembram colunas, células lembrando colunas, tá? Prismático, mesma coisa que colunar em alguns vestibulares. E tem um tal de pseudoestratificado, esse aqui, o pseudoestratificado, nós vamos ver daqui a pouquinho. Aguarde e confie, ele é muito importante nos vestibulares, inclusive. Este aqui cai mais do que saci com cãibra. Vamos primeiro diferenciar esses três aqui de cima, tá bom? Bom, epitélio simples pavimentoso. Onde é que nós temos? Welder, o que você perguntou? Onde é que nós temos? Sim. Você, professor, está sugerindo que tem vestibular que cobra do aluno, do candidato, reconhecer no desenho da questão o tipo de epitélio que é. A questão coloca um epitélio desenhado e pede para eu dar a classificação dele. E tem vestibular que, além disso, cobra exemplos também. No corpo humano, não todos, pelo amor de Deus, né? Todos não. Mas os principais locais onde tem epitélio assim, assado? Sim, 02. Mais uma missão. Vamos lá, né? Epitélio simples pavimentoso, pessoal, a gente encontra, por exemplo, na parede alveolar. A parede dos nossos alvéolos pulmonares. E também nos nossos endotélios. Se você tiver assistido a aula anterior, já vai estar sabendo do que eu estou falando, né? Lembra? A parede de cada um dos nossos alvéolos pulmonares é formada por uma camadinha de células achatadas. Lembra o que é endotélio? Endotélio é o revestimento interno dos vasos sanguíneos, ou, no caso dos capilares, é a própria parede do vaso. Vaso capilar, parede formada por uma camadinha de células epiteliais. Confere? Gente, tanto a parede do alvéolo quanto do capilar, só epitélio simples pavimentoso. Você compreende por quê? Imagina por quê? Lembra? Sistema respiratório. Cada um dos nossos alvéolos está cercado por um monte de vasos capilares, uma rede de vasos capilares. É onde acontece a tal da
hematose, as trocas gasosas. Confere? Então, olha que fácil. Como tem apenas uma camadinha de células, o oxigênio difunde facilmente para o sangue e o gás carbônico do sangue difunde facilmente para dentro do alvéolo. Se aqui nós tivéssemos um epitélio estratificado com várias camadas celulares, a hematose demoraria muito mais tempo. De novo vou falar, engenharia celestial. E a parede do capilar? Além de facilitar a hematose nos nossos pulmões, lembra no restante do corpo? É através da parede capilar que acontece o extravasamento do líquido tissular. E no finalzinho dos capilares tem o retorno do líquido tissular. Vaso capilar microscópico, que faz as trocas metabólicas com as células dos tecidos. Parede bem fininha, facilitando as trocas de substâncias. A César, o que é de César. Gente, epitélio simples do tipo cúbico. Esse aqui, o simples cúbicozinho, a gente encontra na parede néfrica, a parede dos nossos néfrons. Laboratório da faculdade, ao microscópio, analisando o tal do néfron. Na cápsula, só na cápsula renal, ao redor do glomérulo, lembrar de excretor. Na cápsula, o epitélio é simples, pavimentoso. Mas, no túbulo contorcido proximal, na alça néfrica, no túbulo contorcido distal e no tubo coletor, aí é epitélio simples, cúbicozinho. Aqui, aqui, aqui. Se eu analisar ao microscópio, vou encontrar só uma camadinha de células epiteliais de aspecto cuboidal. Parede néfrica, epitélio simples, cúbico. A propósito, não esqueça, é aqui nessa região que o sangue vai ser filtrado. Filtrado glomerular, anatomia, sistema excretor. Lembra que substâncias úteis vão ser bombeadas de volta para o sangue no túbulo contorcido proximal. Lembra que na alça néfrica, muita água vai ser reabsorvida de volta para o sangue. Lembrar que o ADH e a aldosterona atuam nessas regiões dos néfrons, aumentando a reabsorção de água ou de sódio, respectivamente. Você está percebendo que quando o epitélio tem apenas uma camada de células, ele facilita a passagem de substâncias? Está notando? Então vai notando. Gente, epitélio simples prismático ou colunar. Este epitélio aqui, a gente encontra, por exemplo, na mucosa intestinal. Mucosa intestinal e nas tubas utererinas. Nas tubas utererinas. Lembrando, intestino delgado. Corte transversal do intestino delgado. A gente vê, a olho nu, as vilosidades. Se a gente cortar, preparar uma lâmina e analisar ao microscópio, lembra de anatomia, sistema digestório. Vamos ver que na superfície de cada vilosidade existem células que apresentam dobras da própria membrana, as microvilosidades. Lembra delas? Quais são as células da mucosa intestinal que apresentam as microvilosidades? Aí, células epiteliais
de aspecto colunar ou prismático. Turminha, e lembra que aqui acontece a absorção de nutrientes? Aliás, essas dobras servem para aumentar a superfície de absorção. Mais um epitélio simples absorvendo substâncias. Mucosa das tubas uterinas. Gente, tubas uterinas. Utererinas. No dia da ovulação, o ovócito 2 sendo expulso do ovário. Beleza. Mas lembra que o ovócito 2 ele pode ser fecundado para formar o ovo ou zigoto. E a fecundação, o encontro dos gametas, normalmente acontece aqui, né? No terço final distal da tuba uterina, local onde a fecundação geralmente acontece. Só que o ovo ou zigoto formado é uma célula redonda, esférica e não tem locomoção própria. Quem é que vai transportar o zigoto em direção à cavidade uterina? Em direção ao útero? Então, no laboratório, analisando ao microscópio, a mucosa, não é a parede toda não, tá? Porque na parede tem até tecido muscular para fazer o peristaltismo da tuba uterina. Estamos falando de epitélio. Estou pegando só a mucosa, só o revestimento interno. Show? Combinado? Então, nas tubas uterinas, a mucosa é formada por uma camada de células. Uma camadinha de células epiteliais. E ó, elas são colunares. E apresentam na superfície cílios. Opa! É uma mucosa dotada de cílios. Os cílios que vão fazer o movimento sincronizado de varredura para transportar o zigoto em direção à cavidade uterina, já que ele é esférico e não tem motilidade própria. Welder, você estava comentando que epitélios simples, né? Lá no intestino, absorção de nutrientes. Lá nos néfrons, filtração do sangue, reabsorção de substâncias úteis. Nos alvéolos, as trocas gasosas. Nos capilares, líquido solar entrando ou saindo, depende se é final, se é início ou final dos capilares. Tá, então você quer que a gente entenda, aprenda, grave, que quando o epitélio é simples, ele tem a função de absorção? Já tinha percebido, né? Fala a verdade. Sim, prezado aluno. Sim, meu caro mancebo. Sim, jovem. Epitélios simples no nosso corpo estão naqueles locais que têm função de absorção. Absorver, trocar substâncias com outro meio. Epitélios simples, eles são absortivos. Professor, e no caso das tubas uterinas? Os cílios para movimentar o ovo ou zigoto, beleza. Mas por que é mucosa aí e epitélio simples? Aí nas tubas uterinas tem absorção de alguma coisa? Claro, né, gente? Depois da relação sexual, os espermatozoides, eles vão parar onde? Lá nas tubas uterinas. Então, tubas uterinas, elas absorvem também. Absorvem espermatozoides mortos. Entendeu? Mais uma mucosa absortiva, tá? Que fique bem claro, epitélios simples, além de revestirem, eles também são absortivos. Bom, gente, repetindo, ó, este aqui, o pseudoestratificado, eu vou deixar para o finalzinho. Não esqueci não, tá? Esse danadinho aqui cai muito, é importante, vai ficar para o final. Bom, epitélios estratificados. Epitélios que têm mais de uma camada celular. Galera, os epitélios estratificados, olha só, eles também podem ser subclassificados. Tem estratificado pavimentoso, células achatadas. Lá embaixo, lâmina basal. Cúbico, várias camadas de células cuboidais.
Prismático, várias camadas celulares com células colunares. Ó, mais de uma, quer dizer, quando tem duas, você já chama de epitélio estratificado, portanto, né? E o de transição que eu já vou desenhar para você, tá? Epitélio estratificado pavimentoso, esse aqui a gente encontra, por exemplo, na nossa epiderme. Encontramos também nas mucosas bucal e vaginal. Epitélio estratificado com células achatadas. Epitélio estratificado do tipo pavimentoso. E aí? Função. Já percebeu a função do epitélio estratificado? Já dá para deduzir por estes exemplos aqui, ó. Enquanto os epitélios simples são para absorção, além do revestimento, claro, estratificados servem para o que a epiderme, a boca e a vagina têm em comum. Ó, são locais de atrito, locais de atrito, locais de esfrega-esfrega. Ah, quando o epitélio tem várias camadas, é porque ele vai proteger. Faz sentido? Epitélios simples são absortivos. Os estratificados são mais para proteção. Você atritando sua epiderme contra outras superfícies. Às vezes contra outra epiderme, inclusive, né? Amai-vos uns sobre os outros. Mucosa da boca, que você também pode atritar. Atritar contra o quê? Contra os alimentos, durante a mastigação. Você mastigando biscoito creme cracker, por exemplo, eu não sei o que você pensou, tá? Eu sou uma pessoa pura, lembra? Sou uma pessoa pura, pura sacanagem, quer dizer, pura, então eu pensei na mastigação. Mucosa vaginal. Mucosa vaginal, também local de atrito, certo? O que você está invaginando? Eu estou pensando o atrito, por exemplo, durante a colocação do DIU, quando o médico passa ali o aparelho para fazer exame de Papa Nicolau, exame periódico para prevenir contra câncer. O atrito durante o parto normal, quando o nenenzinho desce pela vagina, foi isso que eu pensei. Você, eu não sei, seu maldoso. Viu? Locais sujeitos a atrito, epitélio precisa então de várias camadas celulares. Tem que ser epitélio estratificado. Gente, detalhe muito, muito, muito importante. Olha só, no caso da epiderme, tá? Nós vamos encontrar uma outra paradinha. O quê? No caso da epiderme, vamos encontrar na superfície uma proteína depositada. A epiderme, ao contrário de outros epitélios estratificados, ela possui na superfície uma proteína chamada de queratina, uma tal de queratina. Uma proteína que impermeabiliza a nossa pele. Graças à queratina, você não absorve através da sua pele a água da lagoa, água da chuva, água do chuveiro. Já pensou que louco? Nossa Senhora! Então, proteína que impermeabiliza a nossa pele, tá? Então, ó, neste caso aqui, a epiderme é epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, com queratina. Já as mucosas da boca e da vagina são epitélios sem queratina. Você tá maluco, velho? Já pensou se a mucosa vaginal fosse queratinizada, seca? A glande não seria tão glande assim, certo? Isso. Ele tem que ser molhadinho, lubrificadinho, inclusive, né? Bom,
Você que vai fazer discursiva de biologia em algum vestibular, se alguém perguntar a você assim, qual é a classificação histológica da epiderme? Já caiu em discursiva várias vezes, tá? Fique atento. A epiderme, histologicamente falando, é o quê? É um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Tem que responder desse jeito. Epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Resposta completa. O corretor não vai tirar décimo nenhum da sua pontuação, tá? Essa é a classificação histológica da epiderme. Eu sou chato, vou repetir de novo, tá? Epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Bom, gente, epitélios estratificados, cúbico e prismático. Confia em mim, vai. Ó, estes dois aqui, exemplos nos vestibulares, ninguém pede, tá? Os outros eu estou mostrando exemplos porque é muito importante saber. Para estes dois aqui, exemplos, ninguém cobra não. Estes dois aqui, cúbico e prismático, não esquenta a cabeça. E o de transição? Epitélio estratificado de transição. Que nome diferente, né? De transição. Por que de transição? Gente, o epitélio estratificado de transição é encontrado na mucosa das vias urinárias. Presente na mucosa das vias urinárias. Beleza? Detalhe, para você entender melhor, vamos à figura. Já se situou? Bexiga, uretra e cada uréter. Xixi passando aqui por dentro, certo? Bom, analisando no laboratório um pedacinho da bexiga, a mucosa da bexiga. Quando a bexiga está vazia, parede relaxada, suas células têm um aspecto cuboidal. Bexiga vazia, células de aspecto cuboidal. À medida que a bexiga vai enchendo, com a urina que vem lá de cima, suas células vão ficando com aspecto pavimentoso, não mais cúbico. Então aqui, bexiga cheia. Quando a bexiga esvaziar, volta para o formato cúbico. Lembrar que a membrana plasmática, a membrana celular, é um tal de mosaico fluido. Lembrar que até certo ponto, a membrana, ela aceita uma certa distensão. Esticar um pouquinho, ela tem fluidez. Ok? Então, epitélio de transição. Gente, de transição, ó. Veja as setinhas. É aquele em que o formato das células vai mudando dependendo se o órgão está cheio ou se ele está vazio. Vias urinárias têm esse tipo de mucosa. Welder, mas durante a gravidez, o útero também cresce. Verdade, jovem. Durante a gravidez, o útero cresce cerca de 20 vezes para abrigar o feto que está crescendo. Mas um detalhe, lá no útero não acontece isso aqui não. Durante a gravidez, o que acontece é que na mucosa uterina, o tal do endométrio, as células vão proliferando. Lá no útero, o que acontece é proliferação celular, mitoses. E não porque as células vão esticando tanto assim não, tá? Não vamos viajar também, tá? Tanto assim. Bom, então, no quadro, a classificação dos epitélios de revestimento e os vários exemplos também, tá? Senta, reza e grava. E para o serviço ficar completo, nós vamos falar sobre quem agora? Este aqui.
epitélio pseudoestratificado. Você que está assistindo essa aula, responda. Quais são os dois epitélios de revestimento mais cobrados nos vestibulares? Os dois epitélios, Brasil afora, frequentemente, os mais cobrados? Sim. Então, resposta para você. É a epiderme. Cai demais, tá? Epitélio da epiderme cai pra caramba. Já até citei a classificação, né? E o outro epitélio que cai tanto quanto a epiderme é justamente o das nossas vias respiratórias, esse tal de pseudoestratificado. Vomitão, vomitão. Epitélio pseudoestratificado. Seu falso. Esse epitélio está presente na mucosa, aliás, nas mucosas das vias respiratórias. Mucosa das vias respiratórias. Mucosa das fossas nasais, da laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Alvéolos não. Alvéolo, o ar já chegou até lá, né? A gente já viu que nos alvéolos o epitélio tem que ser simples, pavimentoso, para facilitar as trocas gasosas, a tal da hematose. Então, gente, vou fazer o seguinte. Vou pegar um pedacinho, pode ser da mucosa nasal, pode ser da traqueia, de um brônquio, de um bronquíolo. Aqui resolvi pegar para a gente poder ampliar a mucosa de um brônquio, mucosa brônquica. Lembrando que pseudo quer dizer falso. Uai, como é que o epitélio pode ser falso estratificado? Bom, negócio é o seguinte. Veja aqui estas bolas pretas representando o núcleo de cada célula, tá? Várias células. Nesse epitélio, algumas células possuem cílios. E há células ciliadas nas vias respiratórias? Pois é. Então, diz para mim, se alguém pedir para você citar no corpo humano dois epitélios, duas mucosas que têm os cílios, sua resposta? Tubas uterinas para transportar o zigoto e vias respiratórias para ajudar na filtração do ar, conforme a gente já vai ver, tá? Tubas uterinas e vias respiratórias possuem células ciliadas. E galera, nesse epitélio, nesta mucosa, as células que não são ciliadas, as células que não têm cílios, elas apresentam a superfície livre para poder secretar grande quantidade de material que elas produzem. Uma secreção chamada de muco. Opa, bastante muco. Gente, estas células aqui, estas duas, esta e esta. Estas duas células aqui que fabricam e secretam bastante muco, meleca! Estas células aqui, elas são chamadas de células caliciformes. Sim, tem vestibular que cobra isso. Células caliciformes. Ok? Entendeu por que o nome célula caliciforme? A base da célula é estreita e o ápice é mais largo.
largo em cima, estreito embaixo, em forma de cálice. Tintim, cálice, forme, tá? Células caliciformes são células que produzem e secretam muco. Produzem e secretam um material conhecido como muco. Nossa! Então, queridos, observem. A grande quantidade de muco fabricada por essas células caliciformes pressiona o próprio núcleo da célula caliciforme e pressiona também os núcleos das células adjacentes, das células próximas. Então, os núcleos vão ficando desalinhados, núcleos em alturas diferentes, dando aspecto falso e estratificado. Ó, vou passar aqui embaixo uma faixa vermelha representando a tal da lâmina basal. Lembra? Você percebe que todas as células fazem contato com a lâmina basal? Todas as células fazem contato com a lâmina basal. Ou seja, quantas camadas de células eu tenho aqui? Uma camada só. É um epitélio simples, na verdade, parecendo ser estratificado. Daí o nome falso, pseudoestratificado. E detalhe, lá na faculdade, nas suas aulas práticas de histologia, se você não prestar muito atenção, quando você vê ali ao morto e a cores, dá a sensação mesmo que tem mais de uma camada. Tem que prestar atenção, ver os cílios, células caliciformes, para identificar que não é estratificado, mas é sim falso estratificado, tá? Tem gente que confunde lá nas aulas práticas na faculdade, impressionante. E, gente, neste caso aqui, eu disse que as células, elas apresentam, as caliciformes, né? Elas produzem muco. Esse muco é o que mesmo? Esse muco, gente, ele é rico em água e glicoproteínas. O muco contém bastante água e glicoproteínas. E daí? Você já experimentou esse muco? Ué, professor, você tá maluco? Experimentar esse muco? Como? Quando você ainda era criança. Quando você era criancinha, quando você ainda estava na tenra idade. De repente, narizinho escorrendo. Sua mãe demorou demais a assoar o seu nariz. E você fez o quê? Mãe! Lembra? Sentiu um saborzinho que ele tem assim, meio agridoce? Por que agridoce? Ô, gente, alta gastronomia, né? Alta gastronomia. Como? Mistura de suor, oh shit, e o muco. Tinha o suor do seu rosto. Gastronomia elevada. Ah, não acho que eu tô sendo nojento, que eu não tô, tá? Eu nem falei, se bem que eu vou falar agora, né? Que às vezes o muco, ao invés de estar assim, translúcido, transparente, aquela tal de coriza, né? Parecendo uma água mais viscosa, certo? Às vezes está assim meio amarelado, meio esverdeado. Oh, shit. É que nesse caso tem pus, secreção purulenta misturada. Nesse caso, não é mais infecção por vírus nem alergia. Aí tem bactérias. Quando surge bactéria, aí forma pus, a secreção fica assim meio catarrenta, amarelada, esverdeada. Bom, vamos mudar de assunto, né? Você já entendeu, né? Quando alguém está com gripe e resfriado, o muco é fabricado em excesso e transborda pelas fossas nasais, é a tal da coriza, secreção viscosa e translúcida. É o produto do trabalho das células caliciformes. Queridos, então vamos ver se vocês concordam comigo. A gente pode dizer que no epitélio pseudoestratificado, que reveste o interior das nossas vias respiratórias,
As células têm na superfície, um verdadeiro sistema mucociliar. Opa! O nome é sistema mucociliar. Nome científico, está nas provas. Sistema mucociliar. Que serve para quê? O ar. O ar que a gente inspira. O ar inalado. Ele tem muitas impurezas. Além de gases, nitrogênio, oxigênio, etc e tal, ele pode ter poeira. Poeira! O ar pode ter muita poeira. Ivete, pode ter muita poeira mesmo. Minério de ferro que vem lá da ArcelorMittal. Pode ter um monte de ácaros. Alguém abrindo um guarda-roupa, roupa molhada, foi guardada indevidamente, deu mofo. Mofo deu no guarda-roupa, aquele cheiro de mofo, você inalando fungos. Então, essas sujeirinhas, galera, micro-organismos, poeira, etc e tal, essa sujeira vai grudando no muco. Uma secreção viscosa, onde as impurezas elas vão aderindo. Só que isso tem que ser varrido. Por quê? Porque senão, micro-organismos, bactérias, fungos, podem usar o próprio muco como alimento, como meio de cultura. Isso aqui tem que ser varrido. Os cílios fazendo movimento sincronizado de varredura. Vão levar tudo isso para onde? Para baixo? Para os pulmões aqui não pode ser, né? Ó, tudo isso aqui, gente, vai ser levado lá para cima. O Helder, contra a gravidade, tudo isso vai sendo varrido em direção à sua laringe e faringe. E você, de vez em quando, mesmo sem estar mastigando nada, tem um reflexo de deglutir. Quando você deglute, você engole saliva e engole também essa secreção que foi drenada das suas vias respiratórias. Isso vai parar lá no seu estômago. Não fique preocupado. Lembra, no estômago tem um tal de ácido clorídrico presente no suco gástrico. Do you remember? E esse ácido clorídrico, ele faz o que mesmo? Converte pepsinogênio em pepsina, abre o esfíncter pilórico, abre piloro, e tem ação microbicida, mata micro-organismos, certo? Melhor dissolver, destruir tudo isso lá no estômago, do que deixar micro-organismos descerem e chegarem até os nossos pulmões. Assim, nós viveríamos constantemente com infecções respiratórias, pneumonias, de repetição, etc e tal. Abençoado sistema mucociliar do epitélio pseudoestratificado das vias respiratórias. Então, gente, esse sistema mucociliar, o que ele faz? Ele filtra, hidrata e aquece o ar inalado. Ele vai filtrando impurezas retidas e drenadas. Ele também hidrata. Aqui, galera, ó. O muco, ele vai fornecendo vapor d'água. Vapor d'água que vai hidratando o ar que passa pelas vias respiratórias. E o calor do sangue que tem aqui de baixo, no conjuntivo, abaixo do epitélio, vai aquecendo esse muco que aquece o ar também que está passando aqui por dentro. Quando o ar chegar aos pulmões, vai estar filtrado, hidratado e aquecido. Abençoado sistema mucociliar, tá? Alguma vez você já se perguntou por que as infecções respiratórias são mais comuns no inverno? No inverno, o consultório de pneumologista fica mais lotado. Amigos, tem vários motivos, até geográficos e ecológicos, tá?
tem a ver com inversão térmica, tem a ver com concentrações de poluentes no solo, perto do solo, em épocas frias, já que não tem ar quente subindo para dispersar a poluição. Tem vários fatores. Biologicamente falando, aqui para anatomia, tá? O detalhe é que no inverno, o muco ele fica mais denso. Tá frio, ar gelado, o muco ele fica muito denso. Então isso vai dificultar os movimentos dos cílios. Mais tempo, micro-organismos em contato com esse muco, aumenta o risco deles proliferarem e causar infecções respiratórias, tá? Bom, e para a gente encerrar a nossa aula sobre tipos de epitélio de revestimento, uma última informação. Suponhamos que, de repentelho, a pessoa adote em sua vida o hábito do tabagismo. Cigarro. Fumaça para dentro da cabeça e para dentro dos pulmões também, né? Indivíduo fumando. Os meses vão passando. Os anos vão passando. Galera, quantas substâncias químicas tem na fumaça do cigarro? Alguém já viu essa reportagem aí na televisão, jornais, etc e tal? Da última vez que eu li, os químicos já tinham identificado cerca de 4.700 substâncias diferentes. Eu disse 4.700 substâncias diferentes. Helder, não acredito. Vai lá, consulta na internet, vai. Tem muitas substâncias diferentes no cigarro. Gente, essas substâncias, elas vão penetrando nas células. E fumaça do cigarro, gases, substâncias diversas penetrando nas células. Dentro delas, genes lá no núcleo vão sendo ligados. Outros genes que estavam ativos vão sendo desligados. Alô, genética. As células, então, vão se transformando. Saiba que os cílios vão sumindo. Os cílios deixam de ser produzidos. Os cílios vão sumindo com o tempo, por isso que a pessoa, então, vai deixando de drenar essa secreção. E é por isso que o fumante crônico vai acumulando secreção nas vias respiratórias e começa a pigarrear. Os anos passam e a secreção ela vai descendo. A lei da gravidade se faz presente. Secreção chegando aos alvéolos. Os alvéolos vão sendo preenchidos com muco e impurezas. E a pessoa então começa a ter o quê? Pneumonia, broncopneumonias e infecções respiratórias repetidamente. Com o passar do tempo, os alvéolos pulmonares vão sendo destruídos, perfurados. Vamos chamar de enfisema. Imagine você, assim, corta o pulmão, olha de cima. Eu vou ver ali um monte de alvéolos, Cada círculo desse é um alvéolo pulmonar cortado transversalmente. Lembra que ao redor de cada alvéolo tem uma rede de capilares? Olha o que acontece no fumante crônico. Fumante crônico, os alvéolos, eles vão sendo perfurados. Ao invés de um monte de alvéolozinhos, você vai ter a formação de grandes cavidades dentro dos pulmões. Você então entende que a superfície para as trocas gasosas está sendo perdida? Se você vai perdendo alvéolos, você está diminuindo a superfície de hematose do alvéolo com os vasos sanguíneos. Esse sangue começa a ser mal oxigenado. O fumante crônico,
sente cansaço, falta de ar, porque o sangue dele está sendo mal oxigenado. Qual o nome disso? Enfisema pulmonar, uma saga de morte e destruição. Ah, sistema mucociliar, que falta você está fazendo, né? E, meus queridos, depois desse papo aqui de pneumologista, pensando na sua saúde, já começou? Para enquanto é tempo, tá? Vamos voltar para o vestibular. Olha só, os cílios desaparecem. As células multiplicam num ritmo alucinante, acima do normal até para o epitélio. O epitélio que era pseudoestratificado, com apenas uma camada de células, vai se tornando estratificado. Vão surgindo várias camadas de células. Credo, Helder, está mudando muito. Está mudando muito. Gente, a mucosa respiratória, ela vai ficando que nem a epiderme. Vai acontecendo uma epidermização da mucosa respiratória. Isso tem nome, isso cai em vestibular. Quando um tecido diferenciado transforma-se em outro tipo de tecido, isso é chamado de metaplasia. Uma tal de metaplasia. Metaplasia é a diferenciação de um tecido, aliás, perdão, para ficar um português mais correto, é assim, ó, é a transformação, para evitar redundância depois, é a transformação de um tecido diferenciado, um tecido já diferenciado desde a fase embrionária, em outro tipo de tecido. Um tecido diferenciado transformando-se em outro tipo de tecido de outra região do organismo. Um epitélio que não deveria estar naquele local. Metaplasia. Metaplasia, pessoal, ela é reversível. Eu disse que ela é reversível. Ah, profs, se a pessoa parar de fumar, se a causa for removida, o epitélio se recupera? Se recupera e volta ao normal. Que bom, né? Mas atenção, atenção. O que já desceu para os pulmões, as lesões pulmonares, essas não voltam mais, tá? As lesões pulmonares são irreversíveis, tá bom? E, gente, metaplasia, ela é uma lesão, uma alteração tecidual pré-cancerosa. É meio caminho andado em direção a um câncer. É um tecido pré-neoplásico pré-canceroso. Só para fazer o serviço completo, como eu gosto sempre, vamos a outro exemplo. Galera, certas pessoas sofrem daquela doença, aquele distúrbio, né, chamado de bulimia. A pessoa, ela tem um transtorno da bulimia, come, se esconde no banheiro, vai lá e provoca o vômito, né? Chama Raul. Pois é, vomitar de vez em quando, uma vez ou outra, sem problemas, faz parte, né? Essas noitadas alcoólicas às vezes, né, jovens? Bom, só que no caso da bulimia, a pessoa vomita 2, 3 vezes por dia, todos os dias praticamente. Quando a pessoa vomita, o suco gástrico, lá do estômago, contendo ácido clorídrico, ele sobe e vai queimando a mucosa esofágica. Repito, num processo crônico, com o passar do tempo, a mucosa esofágica também vai se transformando. Pode sofrer queratinização, até queratina pode surgir na mucosa esofágica, gente. Isso aí, então, é um exemplo, outro exemplo, né, de metaplasia também. Ok? Então,
essa foi a nossa aulinha sobre os tipos de epitélio de revestimento. Na nossa próxima aula, para não ficar assim um vídeo muito longo, muito gigante, próxima aula então a gente vai abordar os epitélios glandulares ou de secreção. Aí você vai entender o que as glândulas têm a ver com os epitélios de revestimento. Te aguardo lá. Mais uma vez, um amplexo do macrófago, para elas um ósculo, e até o nosso próximo encontro. Até mais, galera!